Alô, pessoal, sejam bem-vindos. Alô, Mike, Ciara, Juliana, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com as nossas lives. Acho que tem um tempinho que eu não chego aqui. Tudo bom, Mike? Elias, sempre presente. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, deem um sinalzinho para mim, que a gente já começa. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa live, cujo título é O Banquete Intelectual. Olá, Andréia, tudo bem? O Banquete Intelectual. A gente fez uma série de stories aí nessa semana, respondendo um aluno nosso aqui, que é o Vitor, que fez uma pergunta sobre como se tornar mais inteligente através da imaginação. E a gente achou que essa pergunta era a ocasião para a gente falar um pouquinho sobre o processo de funcionamento do conhecimento humano. Como é que o conhecimento humano funciona? A gente fica mais inteligente, sobretudo, entendendo como é que o conhecimento humano funciona. E a partir do conhecimento desse processo, a gente pode aperfeiçoá-lo. Então a gente fez ali uma série de... Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente fez ali uma série de stories explicando mais ou menos como é que isso funciona. E a gente se utilizou, na ocasião, de uma passagem do Atos dos Apóstolos, e fizemos uma interpretação simbólica dessa passagem, onde nós comparamos o processo de conhecimento, o processo de intelecção, ao processo nutritivo. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. E durante a resposta que a gente estava elaborando, eu acabei pensando, falei, pô, isso aqui dá para fazer uma live em cima disso aqui, pode ser que seja uma coisa boa para o pessoal e para mim também. A gente, quando faz essas lives aqui, quem faz live sabe disso, a gente sai mais, a gente acaba aprendendo mais do que quem ouve a live. Então, estamos começando agora essa live. Vamos ver qual rumo que ela vai tomar. O banquete intelectual. Nós poderíamos colocar como subtítulo, embora o subtítulo seja um pouco pretensioso, mas poderia ser como se tornar mais inteligente. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então, olha só. Antes de tudo, a passagem. Tá? Eu não vou lê-la aqui, eu vou comentar. Ela é ela é bem simples, bem curta. Então eu não vou ler, eu vou descrever aqui mais ou menos como está nas escrituras. Tem um certo momento ali no Atos dos Apóstolos, onde Pedro está com fome e de repente ele entra em êxtase. Ele entra em êxtase e do céu baixa uma espécie de toalha, segurada pelas 4 pontas. O texto acho que não menciona, mas provavelmente são 4 anjos. As gravuras colocam 4 anjos descendo essa toalha do céu até Pedro. Então, Pedro com fome, entra em êxtase e uma toalha segurada por 4 anjos, em cada uma das 4 pontas, desce do céu. E nessa toalha, um banquete oferecido a Pedro. O que tem nessa toalha? Nessa toalha tem animais. E animais de todos os tipos. As escrituras descrevem que ali tem répteis, tem quadrúpedes e tem aves. Então tem animais rastejantes, estão bem ligados à terra. Tem quadrúpedes que estão ligados à terra, mas que se deslocam sobre a terra. E tem aves, que são animais terrestres, mas frequentam os ares. Todos esses animais estão vivos. E as escrituras mencionam que dentre esses vários animais tem animais puros e impuros. Quer dizer, a gente sabe que na lei antiga tinha uma série de animais cujo consumo era proibido. Os homens não podiam consumir uma série de animais
porque eles eram considerados impuros. E nesse banquete oferecido a Pedro, estão presentes tanto animais puros quanto impuros. E no momento mesmo em que essa toalha com esses animais desce e o banquete é oferecido a Pedro, uma voz do céu diz o seguinte: Pedro, levanta-te, mata e come. Então são três ordens que são dadas a Pedro ali. Levanta-te, ele está caído em êxtase, mata e come. Pedro ouve aquilo, fica um pouco assustado e diz: Senhor, não posso fazer isso porque são animais impuros, eu não posso comer os animais impuros. E a voz diz a ele, Deus diz a ele, o que Deus purificou, o homem não considera impuro. Quer dizer, não considera impuro aquilo que eu purifiquei. E o texto termina dizendo que isso é repetido 3 vezes. Tá? Então é como se Deus dissesse para Pedro: Pedro, levanta-te, mata e come 3 vezes. Então isso é um resumo da história. Tá? Pedro com fome, cai em êxtase, a toalha desce dos céus trazida por anjos. Nessa toalha tem animais rastejantes, répteis, quadrúpedes e aves, dentre os quais tem animais puros e impuros. E uma voz diz a Pedro 3 vezes: levanta-te, mata e come. Levanta-te, mata e come. Levanta-te, mata e come. Essa é a passagem que a gente usou nos stories para exemplificar o processo de conhecimento do ser humano, o processo psicológico pelo qual o ser humano alcança a verdade sobre as coisas. E como é que a gente leu isso aí? A gente está se baseando, em parte, tá, numa descrição, numa leitura feita dessa passagem por um santo bem antigo, que é o Máximo, o confessor. Né? E ele vai olhar isso aí e vai falar assim: um dos significados desse negócio aí é o processo de conhecimento humano. Está explicando para o homem. As escrituras estão explicando para o ser humano como é que ele pode chegar, ascender até Deus, se elevar a sua mente até Deus a partir das criaturas. Quer dizer, as criaturas são oferecidas para o homem, para que ele se nutra delas, mas um sentido espiritual que está por trás dessa passagem seria um ensinamento para o homem, cuja finalidade seria explicar para o homem como é que ele faz para que, através das criaturas, através da contemplação da criação, ele pode ascender, elevar a sua mente até Deus. Tá? E para a gente entender isso, vamos pegar essas 3 ordens que Deus dá para Pedro. Tá? Pedro, levanta-te, mata e come. Esse levanta-te aí, isso aparece outras vezes nas Escrituras, nas cartas de São Paulo. Tem um momento em que ele compara a vida espiritual com a atividade de um guerreiro combatente, e ele elenca ali uma série de passos, e o primeiro desses passos é levanta-te também. Quer dizer, antes de você ir para a batalha, você tem que se levantar, depois você tem que vestir a sua armadura, depois você tem que botar o capacete, pegar a espada e etc. Esse levanta-te aí, ele pode ser entendido como uma espécie de despertar, como quem diz, acorda. Não é à toa que quem acorda levanta. Então, levantar, pôr-se de pé e acordar são termos análogos, e a gente pode entender essa ordem que Deus dá a Pedro, pedindo para que ele se levante, como sendo uma exortação para que ele desperte, para que ele acorde de algum sono no qual ele está. E como é que a gente pode entender isso? Olha só, é uma coisa que eu já falei aqui mais de uma vez, e que eu não vou hesitar em repeti-la, porque ela é muito importante. Ela faz parte da própria do próprio papel humano dentro do universo. Olha só, as coisas físicas, as criaturas, elas podem sempre ser olhadas pelo homem sob 2 aspectos. Sob o aspecto da sua matéria, ou seja, sob o aspecto daquilo do que elas são feitas, e sob o aspecto da sua essência, quer dizer, do seu sentido, do seu significado, da sua verdade. Como é que a gente pode entender isso? O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: quando você acorda e vai se olhar no espelho,
e quando você tem um espelho limpo, tá? Você se põe diante do espelho e o que você vê? Você vê o seu rosto. O espelho, num certo sentido, que é a dimensão material, né? Quer dizer, a materialidade do espelho, ela, num certo sentido, se torna invisível para que o seu rosto se torne visível. Então, notem isso. Quando você se olha no espelho, para que você veja o seu rosto refletido no espelho, num certo sentido, você tem que deixar de ver o próprio espelho. No momento mesmo em que você começa a ver o espelho, você perde a visão do seu rosto refletido no espelho. Então imagina um espelho que está enferrujado, que está manchado, que está sujo, e você começa a notar a sujeira, a ferrugem, as manchas na superfície do espelho. Imediatamente você perde a imagem que estava refletida no espelho. Então quer dizer que diante de um espelho, eu posso como que alternar a minha visão do reflexo que o espelho me mostra, e que não se confunde com o espelho, para o próprio espelho. E na medida em que eu alterno a minha visão do reflexo manifestado pelo espelho para o espelho, eu perco a visão do reflexo. É como se fosse uma queda perceptiva que ocorre ali. Esse processo ele é análogo à nossa relação com a matéria. O homem se relaciona com as coisas físicas de uma maneira análoga a esse processo pelo qual você pode alternar a sua visão diante do espelho, do reflexo para o próprio espelho e do espelho para o reflexo. Tá? Espero que esteja dando para entender aqui o que eu estou dizendo. A gente já falou disso muitas vezes. No nosso feed ali tem uma série de textos que tratam justamente desse processo, pelo qual nós podemos focar a atenção na matéria das coisas ou na essência que se manifesta através da matéria. E o homem se relaciona, ele pode se relacionar com as coisas físicas segundo esses dois pontos de vista também, segundo essas duas claves. Por que isso? Porque olha só, as coisas físicas foram criadas por Deus. Elas foram feitas por Deus. Então elas são como que uma obra de arte saída das mãos de um artesão, que é Deus. E todo artesão põe algo de si na obra que ele faz. Alô, Marcos Fábio, boa noite. Maravilha, estou acompanhando. Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Todo artesão coloca algo de si no objeto que ele produz. Deus, como sendo um artesão, um artista, ele produz uma obra, que é a obra da criação, e ali ele põe algo de si mesmo. Quer dizer, o verbo divino, ele transparece nas criaturas. O verbo divino se manifesta nas criaturas de algum modo. Como diz São Paulo, os homens sempre puderam alcançar Deus através da contemplação da criação. É a via mais natural e mais espontânea pela qual o homem pode chegar até Deus, é contemplando a natureza que Deus criou, percebendo como é que ela funciona de modo harmônico, de modo ordenado, e por trás disso ele vai percebendo uma sabedoria que se insinua nas coisas. Bem, é assim que Adão percebia as coisas do paraíso. Adão, quando olhava para as coisas, ele não via a materialidade das coisas. Adão, quando olhava para as coisas, é mais ou menos, estava dizendo isso para um aluno essa semana, é mais ou menos o seguinte: quando você está andando de carro e você vê uma placa, você não olha para a materialidade da placa, você olha para o sentido que está manifesto na placa. Se você ficar prestando atenção demais na placa enquanto matéria, você vai bater de carro. A placa está ali apenas como um suporte, através do qual o sentido da placa se manifesta. Então você vê a placa, mas a sua atenção vai direto para aquilo que a placa está indicando. Seja fazer uma curva, seja que tem um quebra-mola, seja que você tem que parar e etc. Como a velha história oriental do mestre que aponta o dedo para a lua e o discípulo fica olhando para o dedo ao invés de olhar para a lua. Reparem que quando a gente aponta o dedo para a lua, você olha para o dedo muito rápido. O seu dedo ele é apenas uma espécie de componente de passagem pelo qual a sua atenção é conduzida para uma outra coisa. O que isso quer dizer? O seu dedo é um símbolo que aponta para a lua.
Se eu digo para você, olha a lua, você não fica olhando para o meu dedo. Você olha para o meu dedo como um componente de passagem que está conduzindo a sua atenção para uma outra coisa que não é o dedo. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante porque toda a nossa vida intelectual e espiritual depende da gente assimilar muito bem esse processo. Tá? Durante uma fase da vida da criança, você não consegue fazer isso com ela. A minha filha de 1 ano e meio, agora ela já é capaz de perceber que quando eu aponto para um lugar, é para ela olhar para o lugar e não para o meu dedo. Ou para que ela olhe muito rapidamente para o meu dedo, mas imediatamente converta a sua visão para algo que está para além do meu dedo. Quando a criança tem menos de 1 ano, você aponta para ela, ela fica olhando para o seu dedo. Porque ela ainda é incapaz de captar o reflexo no espelho, por assim dizer, se é que vocês me entendem. Ela ainda é incapaz de captar o sentido por trás da matéria dedo. Então ela fica olhando para o dedo. Eu me lembro direitinho, eu ficava apontando a lua para minha filha, ou para o meu filho quando ele era novinho, e ele ficava olhando para o meu dedo. E não adianta você ficar empurrando o dedo, porque ele vai olhar mais ainda para o seu dedo. Depois que eles fazem 1 ano e meio, 2 anos, eles já são capazes de perceber esse caráter simbólico que algumas coisas possuem. O caráter representativo que algumas coisas possuem. E você já consegue apontar para a lua e ele passa o olho pelo seu dedo e olha direto para a lua. Inclusive, se você quiser mostrar o seu dedo para ele, eu, por exemplo, estou machucado aqui, se eu quiser mostrar o meu machucado para ele, eu não posso fazer assim. Se eu fizer assim, ele olha para lá. Eu tenho que apontar para o meu próprio dedo. Quer dizer, a partir do momento em que ele adquiriu a habilidade, que ele percebeu que algumas coisas apontam para outras, quer dizer, são simbólicas, são representativas, se eu quero agora mostrar para ele o meu próprio dedo, eu tenho que apontar com o outro dedo para esse dedo. Tem que falar aqui o meu machucado. Porque se eu fizer assim aqui, a tendência é que ele olhe para lá. E o que acontece? As criaturas são assim. As criaturas são um reflexo da sabedoria divina. O mundo físico é um espelho. O mundo físico é um espelho da sabedoria divina. E para a sabedoria divina se refletir nesse espelho, primeiro ela teve que criar a dimensão material desse espelho. Então existe um componente, um elemento material no nosso mundo, que é onde a sabedoria se reflete. O que faz com que nós possamos olhar ora para o componente material das coisas, ora para o sentido para onde essa matéria aponta. Certo? Eu posso olhar para eu posso olhar para uma árvore e ver a materialidade dela, tá? O aspecto grosseiro dela, mas eu posso olhar para uma árvore também e ver aquilo que a sabedoria divina quer dizer para mim através da árvore. Quer dizer, eu posso começar a notar que a árvore está dizendo alguma coisa para mim. Porque ela tem as raízes voltadas para a terra, e dali ela retira um elemento grosseiro que ela vai refinando e ao mesmo tempo que ela vai crescendo na direção do céu. E quando ela chega no céu, ela começa a se enraizar no céu. E lá na sua copa ela começa a produzir folhas, flores, frutos dentro dos quais existe uma semente de imortalidade. Se eu olho para a árvore e capto esse aspecto, eu estou captando o que a sabedoria divina quer comunicar para o homem através de uma árvore. Agora, só ao invés de eu ver isso, eu começo a olhar somente a casca da árvore, a materialidade dela, e eu abro ela, disseco ela em laboratório, eu tô focando na matéria. Eu estou olhando o espelho e deixando de ver aquilo que está refletido no espelho. Eu estou olhando o dedo ao invés de olhar para a lua. Espero que esteja dando para entender isso aqui. Adão no paraíso olhava, quando ele batia o olho numa árvore, ele via isso. Ele via o sentido, ele via a sabedoria que Deus estava comunicando para ele através da árvore. Para ele ver a materialidade da árvore, que ele tinha que fazer um esforço. Primeiro ele via a sabedoria manifesta na criatura, para depois, por meio de um esforço, ele poder captar o aspecto mais material e grosseiro da coisa. Depois da queda, quer dizer, depois do pecado original, o homem colheu um dos efeitos do pecado original, é a ignorância. A nossa visão ficou turva. Tá? A nossa atenção ficou distraída, a nossa capacidade de perceber as coisas ficou bagunçada. Tá? Ela ficou embotada. De tal modo que a nossa tendência natural hoje é olhar para as coisas e ver o seu aspecto material,
antes de conseguir ver o seu aspecto sapiencial, o seu aspecto essencial. É só com muita dificuldade, com muita meditação, e inclusive a importância da meditação está nisso, é somente com meditação que nós conseguimos ascender, subir, elevar a nossa mente do aspecto material das coisas para o aspecto sapiencial, para a sabedoria que se manifesta através delas. Em resumo, após a queda, a nossa tendência natural é olhar para o dedo e não para a lua. Nós somos como a criancinha de 1 ano de idade, que você aponta para a lua e ela fica olhando para o seu dedo insistentemente. E é só com muita meditação e amadurecimento que ela começa a olhar para a lua. Nós somos essa criança, tá? Porque as coisas das quais o mundo, a natureza é povoada, está povoada, elas são para nós como dedos. A gente olha para elas como quem olha para o dedo e não para a lua. E todo o aprendizado intelectual, toda a vida intelectual consiste em começar a perceber a lua para onde esses dedos estão apontando. Quer dizer, começar a perceber a sabedoria para onde as criaturas estão apontando. Isso é a vida intelectual. A vida intelectual não é nada mais do que isso. Você aprender a contemplar o aspecto sapiencial que se manifesta para a inteligência humana através do aspecto material das coisas. Esse é o ponto, tá? E é isso que significa, segundo Máximo Confessor, é isso que significa o levanta-te. A primeira ordem que Deus dá a Pedro na passagem do Atos dos Apóstolos é levanta-te. Esse levanta-te, esse desperta, significa exatamente isso. Olha só, alterne a sua visão. Deixe de olhar as coisas sob o seu aspecto material e comece a olhá-las sob o seu aspecto sapiencial. Pare de olhar para o dedo e comece a olhar para a lua. Pare de olhar para o espelho e comece a olhar para o reflexo que o espelho está se manifestando. Quer dizer, pare de olhar para as coisas do ponto de vista puramente material e comece a captar nelas a essência. Porque eu as fiz para comunicar a você, homem, a minha própria sabedoria. E é justamente por isso que esses animais, que representam justamente as criaturas, que são puros e impuros, quer dizer, eles possuem aspectos sapienciais e aspectos materiais, é por isso que esses animais eles descem do céu numa toalha. Então, quer dizer, as criaturas vieram do céu. Elas podem ser olhadas sobre esse aspecto. Apesar das criaturas poderem serem olhadas sob um aspecto de impureza, a gente vai falar disso depois, essa passagem está nos convidando a olhar para as criaturas como algo que desceu do céu. E essa toalha, esse tecido que traz as criaturas, é como se fosse o tecido cósmico, o tecido da natureza, no qual a sabedoria divina está se manifestando, está se mostrando. Então, no momento mesmo em que esse tecido desce, em que essa toalha desce com as criaturas, Deus ordena para Pedro, agora desperta. Agora desperta. Olha só, eu estou te dando um livro natural para você ler. Agora acorda e aprenda a ler. É mais ou menos como quando Cristo diz, quem tem olhos para ver, que veja. Quer dizer, não basta ter olhos, você tem que aprender a ver. Não basta olhar a letra, você tem que olhar o espírito. Esse levanta-te, num certo sentido, é um convite para você parar de olhar só para a letra e começar a pegar o espírito do texto. Vocês já devem ter tido a experiência, não tem nada pior do que uma pessoa que só consegue compreender a coisa no sentido literal. Que ela não consegue captar o espírito do que está sendo dito. Hoje é muito comum isso, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas só entendem as coisas que nós falamos no sentido literal. Você não pode usar uma expressãozinha ambígua que nego vem gritando que é preconceito, que é machismo, que é qualquer coisa. Fascismo. Então, hoje, nós vivemos numa época onde nós temos que tomar um cuidado excessivo com as palavras, porque as pessoas só veem a letra. Elas são incapazes de captar a intenção por trás da letra. E quando essa toalha com as criaturas baixa para Pedro, quer dizer, quando a sabedoria divina se manifesta, se mostra para Pedro através das criaturas, Deus faz esse convite, ou ordena isso a Pedro. Agora, levanta-te, desperta, quer dizer, passe a olhar as criaturas do ponto de vista da essência, do ponto de vista sapiencial. Passe a buscar nas coisas a minha sabedoria que está se insinuando através delas. Esse é o ponto fundamental aí. Tá?
Então, assim, por que os filósofos falavam que toda vida intelectual começa com um sentimento de espanto e de admiração diante do mundo? O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer exatamente isso. Se você não cultiva no seu espírito, na sua alma, um certo estranhamento, uma certa admiração e até uma certa devoção em relação às criaturas, né, você vai ser incapaz de amar a sabedoria. Porque as coisas se tornam misteriosas justamente porque elas não são somente coisas. Elas são suportes de uma sabedoria. Elas são uma tela na qual uma sabedoria está se manifestando. E quando você começa a perceber isso, o sentimento que brota na sua alma é um sentimento de espanto, de admiração. E é esse sentimento de admiração diante do mistério que se insinua nas criaturas que move o intelectual. As pessoas perguntam aqui com frequência: como é que eu faço para ter perseverança no estudo? Como é que eu faço para conseguir estudar se eu não tenho muito tempo? Qual é o método correto? Cara, sem esse negócio aqui que eu estou falando, você não adianta método, não adianta você ter tempo, não adianta você ter uma biblioteca, não adianta nada disso. Tá? O ponto fundamental da vida intelectual é você ter conseguido captar o mistério que existe e que se insinua por trás das coisas. Se você pegou esse negócio e agarrou ele, tá? Agarrou ele como quem está em alto mar e acha sei lá, um pedaço de plástico para poder se agarrar e não afundar, tá? Imagina um náufrago que está ali, que quase afundando, e ele acha um vestígio do navio e se agarra naquilo. Você tem que se agarrar nesse mistério como o náufrago se agarra naquilo ali, para sobreviver. Se você não se agarra nisso, não adianta método, não adianta ler tantos livros por mês ou por semana, ou não adianta fazer curso, comprar curso na internet, fazer mentoria, não adianta nada. A substância da vida intelectual é uma afinidade entre a alma humana e o mistério das coisas. E o mistério das coisas é justamente o que está sendo representado por essa descida das criaturas numa toalha, trazida pelos anjos, tá? E pela exortação que Deus faz a Pedro. Agora acorda, meu amigo. Acorda e começa a ver que esse negócio aqui dentro do qual você está não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Você não está num mundo cheio de coisas, tá? Você está num mundo onde existe uma interface entre você e Deus, uma interface viva, pela qual a sabedoria divina está se comunicando com você o tempo inteiro. Esse é o ponto fundamental. Então, compreendemos aqui o primeiro aspecto dessas três ordens que Deus dá para Pedro, né? Lembrando das três ordens: levanta-te, mata e come. Tá? Então, se você adquiriu essa postura, tá? Conseguiu alternar a sua visão da matéria para a essência, você agora tem que matar. Tá? O que é esse matar? Esse matar, num certo sentido, é você se libertar da materialidade das coisas. Você conseguiu até agora, o levantar, o despertar, significa você ver que por trás da materialidade se insinua um mistério, uma sabedoria. Tá? Mas a materialidade continua ali, e ela é um elemento de distração. Ela é um elemento de distração. Vocês já devem ter tido a seguinte experiência: vocês ouvem uma aula de um professor, o professor fala e explica e vocês ficam assim: caramba, eu estou entendendo tudo, que maravilha. Acaba a aula, você vai contar para alguém e você não consegue. Você começa a falar e é só barulho, as suas palavras aquilo que brilhou nas palavras do professor não brilha nas suas palavras. E você não consegue explicar para a pessoa aquilo. Quer dizer, as palavras do professor até sumiam para que a sabedoria se manifestasse ali. Mas quando você vai comunicar para o seu colega, a sabedoria some e fica só a materialidade da palavra. Então, quer dizer, apesar de você ter percebido que por trás da materialidade das coisas, das criaturas, existe uma sabedoria se insinuando e sendo transmitida, a matéria continua ali. Ela continua te perturbando. Ela é um fator de distração. Ela é um fator de queda. Então você precisa matá-la de algum modo. O que é matar? Matar, no sentido literal, é separar a alma do corpo. Um ser vivo morre quando a sua alma é separada do corpo. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Boa noite, Gabriel.
a morte é a separação da alma e do corpo. Quer dizer, o aspecto essencial é separado do aspecto material. Então, se Deus está dizendo para Pedro, mata, ele está dizendo o seguinte, ó, agora é o seguinte, agora você tem que separar em você o material do espiritual, o material do essencial. E isso, evidentemente, implica numa mudança da nossa relação com as coisas, e não somente numa mudança da nossa visão das coisas. Agora é uma mudança mais substancial. Tá? Você vai ter que realmente separar na sua vida o aspecto material das coisas do aspecto sapiencial. No processo de conhecimento, que foi o que nós descrevemos na sequência dos stories, nós vimos que isso aí ocorre quando, no momento em que você percebe uma coisa, no momento que você foi posto diante de uma coisa, você viu lá, sei lá, uma árvore. Você viu aquela árvore, você percebeu aquela árvore. Tá? A forma daquela árvore passa para dentro da sua mente. A forma sensível, a forma visível dela passa para dentro da sua mente. Mas a árvore continua lá fora. Quer dizer, a árvore física continuou lá fora. Mas a forma sensível dela passou para a sua mente, para a sua memória, para a sua imaginação. Tanto é que você pode ir embora e continuar lembrando daquela árvore. Você continua se lembrando daquela árvore. Isso quer dizer o quê? Que perceber alguma coisa é receber a forma dessa coisa sem a matéria. Quer dizer que perceber alguma coisa é matar essa coisa, analogicamente. Percebe? Se a morte é a separação da alma e do corpo, e se perceber uma coisa é receber a forma dessa coisa separada da matéria, dessa coisa, perceber é uma maneira de matar. E é isso que Deus está dizendo para Pedro ali. Pedro, levanta-te, quer dizer, comece a olhar as coisas sob o seu aspecto sapiencial e não material. Tá? Mata, quer dizer, separa agora isso, separa a matéria da essência. E no processo de conhecimento, isso começa a acontecer quando você percebe as coisas. Porque perceber é reter a forma de algo, deixando a matéria da coisa lá fora. É diferente de comer, de fato, no sentido nutritivo mesmo. Quando você come uma coisa, a própria matéria da coisa é destruída, porque ela tem que se integrar no seu corpo. Quer dizer, você come um pedaço de bolo, você destruiu o bolo para ele virar você, virar sua carne. Agora, na percepção, não. Você não destrói a coisa para poder receber a imagem dela na sua mente. Tá? Você simplesmente recebe essa imagem sem receber a matéria daquela coisa. E isso, analogicamente, é matar aquela coisa. Porque você separou a alma dela do corpo dela sob certo aspecto. Agora você tem a alma da árvore aqui, a forma da árvore aqui, enquanto a árvore continua lá. Boa noite, Padre Wesley, sua bênção, seja bem-vindo. Eu acho, perguntaram, Pedro entende isso? Eu imagino que sim, como não? Isso sem entender esse negócio, tá? É claro que você não precisa entender o aspecto filosófico, cognitivo, essa descrição conceitual da coisa. Mas essa relação com as criaturas, isso é pré-requisito. Entender isso é um pré-requisito para que você se santifique. Senão você não se santifica. Por isso que a cosmovisão mecanicista, materialista, faz tanto mal. Porque ela te convence, ela cria nas pessoas o hábito de só olhar para as coisas do ponto de vista material e de rejeitar qualquer possibilidade de ver nas coisas um aspecto essencial e sapiencial. O homem já tem essa dificuldade em razão do pecado original, como eu disse. Agora você vê toda uma cultura que começa a convencer a humanidade de que tudo é matéria, tudo é corpo, e que tudo que tem a ver com sapiência, com sabedoria, com essência, são invencionices do passado. Cara, o mal que isso faz é terrível. Tá? Então, assim, essa espiritualidade frágil que existe hoje em muitos lugares se deve, em boa parte, do fato de que as pessoas não levantaram, que é a primeira coisa que Deus fala para Pedro. Levanta, cara. Ó, passa a olhar o mundo com um senso de mistério, pô. Senso de mistério. Então, o matar significa isso, do ponto de vista do conhecimento. A gente vai falar, porque na passagem, Deus fala isso para Pedro 3 vezes. Levanta-te, mata e come. Tá? 3 vezes. Então quer dizer que tem 3
significados aí que a gente tem que olhar. Eu estou pegando ali um primeiro desse significado, que foi o que eu falei nos stories, para a gente poder depois chegar nos outros dois. Então esse matar no processo de conhecimento significa o primeiro ato de percepção pelo qual você separa a matéria da forma sensível que foi impressa na sua mente, na sua imaginação, na sua memória, nos seus sentidos internos. E isso já nos leva para a importância da imaginação no processo do conhecimento. Quer dizer, não há conhecimento humano que não passe pela imaginação. A imaginação é justamente a interface entre o mundo físico externo e o mundo intelectual interno. É na imaginação que o processo de conhecimento vai começar a ocorrer. Porque é a imaginação que vai oferecer para a sua inteligência o material sobre o qual ela vai agir para entender as coisas. A sua inteligência, ela é espírito, ela não pode, ela é incorpórea, ela não pode entender o corpóreo diretamente. Ela não pode ir diretamente lá no corpóreo. Então, a imaginação, ela faz um primeiro processo de abstração. Ela mata a coisa, ela separa a matéria de uma forma sensível. Essa forma sensível, que já é relativamente abstrata, nela a inteligência vai agir para conseguir extrair dali os elementos, as propriedades essenciais de uma coisa. Para conseguir entender o que aquela coisa é, o que ela significa, o que Deus quis te dizer com ela. E esse processo é o que a gente chama de meditação. O que é a meditação? A meditação é o processo pelo qual a sua inteligência vai se convertendo frequentemente para a imaginação, para as imagens que estão impressas na imaginação, extraindo dali aos poucos, tá, a essência que estava presente lá naquele primeiro objeto que você viu lá fora. Quer dizer, eu vi aquela árvore, o exemplo que eu dei no começo da live, a árvore tem um aspecto sapiencial, ela diz algo sobre o homem. Ela, no fundo, diz ao homem o seguinte: o que você tem que fazer no mundo é purificar os elementos terrestres e transmutá-los em elementos celestes e imortais. Então, a árvore, ela é um símbolo axial, ela é um símbolo do próprio homem como um eixo que liga a terra ao céu. Tá? Então, da raiz que pega a matéria bruta e refina até produzir as folhas, as flores, o fruto e a semente da imortalidade, isso tudo é uma mensagem que está sendo transmitida ao homem. Tá? Então, desperta, Pedro, e percebe que uma árvore está te dizendo isso. No processo de conhecimento, você separou a árvore da forma sensível. Pela meditação, a sua inteligência vai ficar se convertendo, se focando. Se converter quer dizer botar a atenção ali. A sua inteligência vai ficar botando a atenção nas imagens que estão na sua memória, na sua imaginação, para dali ela conseguir captar o sentido que está sendo transmitido ao homem pela árvore. Quer dizer, eu não poderia explicar isso que eu expliquei a respeito da árvore para vocês se vocês não tivessem na imaginação de vocês uma imagem da árvore. Percebe? É porque vocês já viram árvores e tem na imaginação de vocês imagens sensíveis da árvore que eu posso, através da razão, do discurso, fazer vocês inteligirem esse sentido profundo que uma árvore possui. Então, a meditação é esse processo pelo qual a inteligência se volta para a imaginação para ali começar a extrair um elemento mais refinado ainda. É como que uma segunda morte. É o ato de comer. Aí a gente entra na terceira ordem que Deus dá para Pedro. Levanta-te, mata, agora come. E o comer, num certo sentido, é uma segunda morte. Quando você come, você tritura para separar o elemento impuro do elemento puro, definitivamente. E ficar só com a vitamina. E o elemento impuro vai ser jogado fora depois. Vai ser jogado fora. Então, o ato de comer, o ato de mastigar em alguns animais, o ato de ruminar, é um símbolo da meditação. É um símbolo do processo pelo qual a sua inteligência vai visitar frequentemente as imagens que tem na sua memória, na sua imaginação, para dali extrair a vitamina, extrair o elemento mais importante para a nutrição, para a sustentação do seu organismo, para o seu crescimento. Do ponto de vista cognitivo, intelectual, a meditação vai extrair dali a essência, a verdade, o bem, a sabedoria, que é a vitamina que vai produzir o seu organismo espiritual
e fazer com que você cresça espiritualmente. Então percebam que exatamente, o padre colocou aqui, ó, fez uma referência ao Evangelho de João, a videira, os ramos, o agricultor, os frutos, é exatamente isso. Tá? A árvore está tão presente assim como imagem, não só no cristianismo, mas em muitas tradições espirituais, porque ele é um símbolo muito evidente desse processo de ascese. Tá? Então, esse é o primeiro sentido. Isso já nos mostra o seguinte, que ó, a vida, para você ficar mais inteligente, a primeira coisa que você tem que fazer, se levantar. Tá? Se levantar. Isso quer dizer o quê? Se deixar afetar pelo mistério das coisas. Enquanto você olhar para o mundo como um conjunto de coisas, enquanto você olhar para o mundo como uma máquina que a ciência vai explicar, enquanto você olhar para o mundo só como um conjunto de procedimentos práticos, enquanto você estiver preocupado só com dinheiro, com esse tipo de coisa, você não vai conseguir, porque você está deitado ainda, você nem levantou. Tá? Ninguém come deitado, quem come deitado engasga, cara, morre. Tá? Para comer e para se nutrir, você tem que levantar. Você nem levantou ainda. Então, o primeiro ponto para a gente ficar mais inteligente, cultivar o mistério, a percepção do mistério das coisas. Cultivar aquilo que os gregos chamavam lá de taumasai, que é a admiração diante das coisas. A admiração que vai começar a te dar a percepção da sabedoria divina se insinuando por trás das coisas. Primeiro ponto, que é muito negligenciado. Ninguém faz esse negócio. Tá? Ninguém faz esse negócio. Todo mundo quer parecer que tem isso, mas ninguém faz. Tá? Leem lá os grandes poetas. Vai ler Murilo Mendes. Vai ler Jorge de Lima. Tá? Leia esses caras para você ver o que é isso. Que tormento que é na mente de um verdadeiro intelectual a percepção, tá, da sabedoria divina se insinuando por trás de todas as coisas. É uma coisa terrível. Tá? Terrível, boa, mas terrível. Quer dizer, São Tomás diz que essa admiração ela tem algo de temor. E por isso que ela gera humildade e devoção. Você se curva diante da sabedoria divina. Segundo ponto, você tem agora que matar as criaturas. Quer dizer, você tem que começar agora a perceber as coisas, a ler o mundo, a perceber as coisas, a olhar para as criaturas e deixar a imagem delas entrar na sua mente. E isso é muito importante hoje, porque nós vivemos rodeados de objetos artificiais. E os objetos artificiais modernos, eles não guardam muita semelhança com as coisas naturais. Eles são simulacros, como diria Platão. Eles são coisas que estão tão caricaturas, são tão distantes das criaturas, que eles mais te afastam do mundo natural do que te aproximam. É o problema da arquitetura moderna. Você entra numa casa mobiliada por um arquiteto moderno, é uma coisa terrível, porque você não se sente dentro da natureza. Eu acho uma coisa horrível, porque eu sinto que eu estou sendo expulso da existência. É tudo muito reto, tudo muito pontiagudo, tudo muito cinza, uns quadros muito esquisitos na parede. E aquilo ali não tem nenhuma semelhança com o mundo no qual Deus te criou. Deus fez o homem para viver num jardim, pô. Deus não fez o homem para viver em casa. Deus fez o homem para viver num jardim. Num jardim. Isso quer dizer o quê, cara? Que Deus fez o homem para viver no jardim e para viver pelado. Tá? É depois que a gente foi expulso de lá que a gente começou a ter necessidade de casa e de roupa. E qual o mínimo que a gente tem que fazer? A minha casa tem que se assemelhar a um jardim, pô. Então ela tem que ter ornamentos. Ela não pode ser reta. Ela não pode ser uma nave espacial, pô. Ela tem que ter ornamentos. Ela tem que ter superfícies arredondadas, porque o nosso olho precisa disso. A nossa alma precisa disso. Porque isso anima dentro da nossa alma uma espécie de lembrança que nós temos daquele paraíso. Porque nós não vivemos lá, nós somos filhos daquele que viveu lá. A minha roupa tem que ser parecida com o meu corpo nu. Por que as roupas das mulheres, tá? Por que a mulher usa vestido, tá? E não calça, embora não é uma questão de dizer que a mulher não pode usar calça, mas porque tradicionalmente a roupa das mulheres é diferente do homem? Porque acompanha a própria curvatura do corpo da mulher e o próprio caráter angular do corpo do homem.
Então, durante o bom tempo, e assim que as coisas deveriam ser, a arte, as coisas produzidas pelas mãos humanas imitavam a natureza, justamente para aproximar o homem da natureza e, consequentemente, aproximar o homem da sabedoria divina que se manifesta na natureza. Se você começa a produzir artefatos que não têm semelhança nenhuma com a natureza, você está afastando o homem não só da natureza, mas da sabedoria divina. E com poucas décadas, os homens vão ser incapazes de se admirar com a própria natureza. Esse é o estágio no qual nós estamos hoje. Então, isso aqui é muito importante porque hoje nós vivemos rodeados de objetos artificiais que não têm semelhança nenhuma com a criação. E isso dificulta a nossa percepção da sabedoria divina. Dificulta o senso de mistério, que é o início desse processo de vida intelectual ao qual Deus está convidando Pedro. Não dá para você se levantar se você vive rodeado de coisas pontiagudas, esquisitas. Não dá. Então você precisa, além de adquirir essa postura, esse senso de mistério diante das coisas, você tem que começar a se alimentar, quer dizer, se nutrir, tá? Que é o processo. Você vai começar a matar as coisas, quer dizer, separar o aspecto material delas e se nutrir, ingerir a essência delas. E para isso é necessário que você tenha contato com as criaturas. É necessário que você tenha contato com a natureza. Tá? É fundamental que você olhe para o céu, entendeu? Que você olhe para o sol e para a lua até o ponto do sol não evocar mais na sua mente a imagem da praia, que é isso que o sol significa para a gente hoje. Praia, bronzeador, cerveja ou qualquer porcaria assim. É preciso que você suba uma montanha, entendeu? É preciso que você veja os animais. E é preciso que você comece a se vestir, a decorar sua casa de modo, na medida do possível, é claro, de modo que ela seja para você um jardim, porque Deus fez você para morar no jardim, pô. Então, um segundo passo nesse processo de conhecimento, de aperfeiçoamento da inteligência, isso é sério, isso aqui deixa a gente mais inteligente, isso não é brincadeira. Isso aqui antecede metodologia, como eu falei. A metodologia sem isso não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então é preciso que você comece a povoar o seu imaginário com imagens arquetípicas. Porque as criaturas, tá, elas de algum modo são arquetípicas. Elas são símbolos. Elas foram feitas, quer dizer, um leão foi feito para que quando você percebesse ele, a imagem dele ficasse guardado aqui, fosse fácil de você inteligir depois o que é a nobreza divina, o que é a soberania divina. Uma pomba foi feita para que quando a imagem dela ficasse gravada na sua memória, na sua imaginação, fosse fácil para você entender depois o que é o espírito, a leveza, a mansidão, a humildade, tá? E vamos dizer assim, o quão assustado é o espírito, o quão rápido ele foge de você, qualquer mínimo gesto, mínima perturbação, ele vai embora da sua mente. A pomba foi feita para isso. Só que você não vê mais leão, você não vê mais pomba, você não vê mais árvore. Tá? Você vê coisas feitas por mãos humanas. Você vê celular, você vê compartimentos, você vê computador, você vê televisão. A mesa que tem na sua casa é só um retângulo. Ela não tem mais flores desenhadas, animais decorando, ornamentando aquele objeto. Então, povoar o nosso imaginário com imagens naturais ou com obras de arte que façam referência a imagens naturais, que são as obras clássicas. Isso vai facilitar o seu processo de intelecção, porque a inteligência vai colher na imaginação a matéria, os arquétipos, os símbolos sobre os quais ela vai operar. Agora, se a sua imaginação está toda desconfigurada com elementos esquisitos, porque você fica vendo televisão, fica vendo desenho, fica vendo desenho. Pensei aqui nas crianças, né? Esses desenhos esquisitos, tipo, sei lá, Bob Esponja, tem uma esponja que fala, tem essas coisas esquisitas. Se a sua imaginação está povoada disso, tá? Ela forma uma espécie de sopa caótica, onde a sua inteligência vai ficar tentando inteligir alguma coisa e não vai conseguir. E na hora de estudar filosofia, estudar psicologia, você não vai entender as coisas direito e não vai saber por quê. Tá? Não é uma questão de inteligência, a inteligência de todo mundo é igual, não existe mais e menos na inteligência. A inteligência é espiritual e o que é espiritual não está sujeito a mais e menos.
Só que a inteligência depende da imaginação, e a imaginação depende do ambiente onde você vive e que você percebe. Então, se você não está escolhendo direito os seus alimentos, se você não está matando, cozinhando, digerindo, quer dizer, meditando corretamente, tá? A sua inteligência não vai funcionar direito. Aí parece que você é menos inteligente. Não é que você é menos inteligente porque você tem uma inteligência mais fraca. Você é menos inteligente porque a sua inteligência olha para a sua imaginação e só tem barro ali, é opaco. Aquilo ali é opaco. Aí ela não consegue ver nada. Então daí a importância da gente começar a consumir perceptivelmente objetos naturais e objetos artísticos legítimos e começar a produzir isso, pô. Na hora da gente começar a ter uma postura de quem foi feito para viver num paraíso, pô. Fizemos uma merda, uma cagada lá no começo, mas o projeto é que a gente volte, pô. É que a gente volte para isso. Bem, isso aí é o processo do ponto de vista do conhecimento. Só que é o seguinte, isso aí não funciona. Quando a gente começa a tentar fazer esse negócio, a gente vai esbarrar em um monte de obstáculo. Tá? A gente vai esbarrar um monte de obstáculo. A gente não vai querer levantar dá muito trabalho, entendeu? Porque assim, eu acho mais misterioso e mais interessante ficar vendo série na televisão. Eu ficar olhando para a natureza, o mistério da vida. Isso aí eu não tenho força para esse negócio. Né? Eu não tenho força para esse negócio. Então a gente tem em resumo, a gente está cheio de vícios. E os vícios, quer dizer, a preguiça, a raiva, tá? O medo, a covardia, a pusilanimidade, essas coisas todas, elas nos impedem de levantar e de olhar as coisas sob o seu aspecto sapiencial. Isso faz com que a gente escolha mal os nossos alimentos. Eu prefiro as coisas do jeito que elas são mesmo. Ao invés de polir, de começar a falar direito, aprender a falar direito, a usar as palavras corretamente, tá? Ao invés de disciplinar os meus movimentos, para me movimentar corretamente, ao invés de adquirir uma postura, né, de ler coisas boas, de disciplinar minha vida, ao invés de fazer tudo isso, eu prefiro, deixa eu continuar do jeito que eu estou, com o meu futebolzinho, com a minha cervejinha, com a minha televisão, com a minha porcaria. Tá? Isso aí são os vícios, são os nossos hábitos, que são como que um motor gerado por atos desregrados durante a vida, que fazem com que a nossa vida tenha uma gravidade, uma força de gravidade que nos prende aqui na Terra. Então, você não vai conseguir começar esse processo de nutrição intelectual que eu descrevi agora, se você antes, ou ao menos ao mesmo tempo, fizer um trabalho moral, fizer um trabalho de adquirir virtude. Porque os vícios vão impedir você de escolher os bons alimentos. Os vícios vão fazer você mastigar pouco, comer rápido, tá? E vão produzir indigestão. No final das contas, você não vai conseguir inteligir, tá? Porque você se alimentou mal, comeu depressa, tá? E estão cheios de perturbações dentro da sua mente aqui que vão impedir a inteligência de inteligir, de fazer o que ela tem que fazer. Tal como a gente descreveu até agora. Então, uma outra maneira de interpretar isso, tá? Então lembrando que Deus repete para Pedro 3 vezes, levanta, mata e come. Tá? A gente interpretou uma linha, essa linha que nós interpretamos é a segunda. Deus fala 3 vezes, essa descrição que eu dei até agora corresponde à segunda vez que Deus fala. A primeira vez que Deus fala, no fundo ele está dizendo assim, por que é a primeira vez? Porque isso antecede a entrada na vida intelectual. Você não vai conseguir ter uma vida intelectual se primeiro você não cuidar dos seus apetites, das suas inclinações, das suas emoções, tá? Dos seus vícios. Tá? Então, nessa primeira clave, o que essa passagem está nos dizendo? O que corresponde, por exemplo, a matar? O que é matar nesse sentido? Levantar significa a mesma coisa, tá? Passar a encarar as coisas do ponto de vista da essência que elas manifestam e não da materialidade que é como que o suporte dessa manifestação. O que significa o matar aí? O matar aí significa o seguinte, você parar de se relacionar com as coisas
do ponto de vista da luxúria, da lascívia, da concupiscência. Você parar de deixar as coisas, o que significa nesse caso as coisas estarem vivas? Tá? O que significa nesse caso as coisas estarem vivas? Significa que elas estão exercendo um poder atrativo sobre você. E você precisa matá-las para que elas parem de exercer esse poder atrativo sobre você. O que é um homem vicioso? Tá? O que torna um homem vicioso? É o fato dele se deixar dominar e guiar pelas coisas externas. E matar as coisas do ponto de vista moral significa você romper esse laço com as coisas. É o que na doutrina se fala de você... o homem vicioso, ele está convertido para as coisas e ele tem aversão a Deus. Agora você precisa se converter para Deus e ter aversão para as coisas, em relação às coisas. Então matar as coisas nesse sentido significa você não deixar que elas determinem o curso das suas ações e dos seus sentimentos. E quem vai passar a determinar esse curso agora é a sua razão, é a sua inteligência. Então esse processo de matar significa uma mudança de critério nas suas ações. Não são mais as coisas, não é mais a concupiscência, o desejo de possuir, de desfrutar, de se deleitar sensivelmente nas coisas que vai guiar as suas ações. Mas é a sua inteligência, é a razão. Então você vai estar trocando a lascívia, o desejo irrefreado pelas coisas, pela ação virtuosa. E a ação virtuosa se adquire como? De uma hora para outra? Não, pela prática. Pela prática. Jejum, esmola. Você vai ter que praticar muitos atos. Por que você ficou viciado? Você ficou viciado, você se tornou um homem vicioso porque você praticou muitos atos viciosos. Como é que você vai se tornar um homem virtuoso? Praticando muitos atos virtuosos. Essa prática constante e no começo um pouco dolorosa de atos virtuosos é o que corresponde ao comer aí. Então, matar significa você se converter das coisas para a sua própria inteligência, num certo sentido. Não é mais as coisas que determinam as minhas ações, mas é a minha inteligência. Então eu não me guio mais pelo apetite concupiscível em relação às coisas, mas pelas ações virtuosas. Mas essas ações virtuosas precisam se transformar em hábitos para que elas sejam virtudes. E como é que elas transformam em hábito? Comendo, mastigando. Comendo, mastigando quer dizer exercitando esses atos virtuosos, até que eles se enraizem em mim e se tornem hábitos. No momento em que eles se enraizarem em mim e se tornarem hábitos, eu não vou ter mais problema na hora de selecionar os alimentos, na hora de ingeri-los, de mastigá-los corretamente e de assimilar as vitaminas deles. Quer dizer, eu não vou ter mais problema na hora de perceber as coisas, de imaginar as coisas, de memorizar, de meditar e de inteligir. Porque eu organizei os meus apetites internos e agora a minha alma ela tem uma ordem mínima necessária para que o processo de conhecimento e de busca da sabedoria e de vida intelectual se desenvolva. É uma mortificação. O Cauã perguntou, seria uma mortificação? Sim, já é uma mortificação. Já é um tipo de mortificação. Tá? A gente ainda não está na clave espiritual, que eu vou entrar agora para finalizar. Mas já é um tipo de mortificação. Tá? Matar as coisas, quer dizer, romper o seu laço com as coisas. É claro que romper esse laço é romper o seu laço com a materialidade das coisas, porque o concupiscível te move na direção da materialidade da coisa. Você quer consumir aquela coisa material, como se o infinito pudesse ser retido naquela coisa material. Pela virtude, você não vai abandonar totalmente o mundo, mas você vai se relacionar com as coisas como componentes que te conduzem a Deus, que é a maneira virtuosa de se relacionar com as coisas. Então, matar aí significa isso. Devemos nos matar no âmbito da matéria e matar as coisas no âmbito da matéria. Como Paulo disse, eu estou morto para as coisas, para o mundo material, e elas estão para mim. Sim, aí a gente entra no segundo ponto. A gente entra na terceira vez que Deus repete isso para Pedro. Quer dizer, primeira vez, Pedro, mata e come. Quer dizer, olha só, adquira as virtudes. Rompa com a concupiscência, tá? E comece a guiar sua vida pela razão para você organizar os seus apetites. Sem isso, você não vai conseguir ter vida intelectual. Tá?
Segunda exortação, mata e come. Olha só, você tem que começar a extrair das coisas o seu aspecto essencial, povoar sua imaginação com as criaturas, com símbolos naturais que Deus te deu, ou com boas leituras feitas a partir das criaturas, porque a boa arte imita a natureza, e a partir disso a sua inteligência vai extrair a vitamina ali dentro que você precisa. No caso das virtudes, a vitamina a ser extraída no final das contas é a justiça, é o bem. Tá? No caso do processo cognitivo, é a verdade. Mas existe um terceiro ponto. Existe um terceiro ponto. Porque Deus repete isso uma terceira vez. E o que essa terceira vez significa? Essa terceira vez significa o processo propriamente espiritual. Então você tem um processo moral, um processo intelectual e um processo espiritual. No processo espiritual, matar as coisas significa o seguinte. Significa de fato você romper definitivamente com a adoração das coisas. Aí sim é aquilo que os santos chamam de você aprender a desprezar as coisas. Você aprender a desprezar as coisas. É claro que esse desprezo é em relação ao que as coisas possuem de material, de corpóreo, de danoso, portanto. Em relação à função de manifestação da sabedoria que as coisas ocupam, você não pode desprezá-las, você tem que acolhê-las. Então esse matar significa justamente isso, começar a desprezar, é romper com a idolatria. Romper com a idolatria. A idolatria do próprio ventre, a idolatria do dinheiro, a idolatria da fama, a idolatria de si mesmo, do seu rosto na fotografia, na selfie, etc, etc. Que é dificílimo de romper, não adianta ir na missa todo dia, tá? Se na hora de postar você posta uma foto sua com uma passagem do evangelho. Tá? Essas coisas são sinais de que a idolatria nossa é muito forte. Nós amamos as criaturas. Nós vivemos para as criaturas. Nós colocamos as criaturas acima de Deus. Nós amamos mais as criaturas, e entre elas a nós mesmos, do que o próprio Deus. E nessa última clave espiritual, matar as criaturas significa você matar mesmo, fulminar as criaturas. Agora eu não vejo mais vocês. É como São Paulo, que cai do cavalo e o que ele vê? Ele fala, ele não viu nada. Esse nada que ele viu é o nada que as criaturas são. Como Deus disse para Santa Catarina, as criaturas são nada diante de mim. E a gente tem que aprender a considerar as criaturas como nada. Considerando as criaturas como nada, é assim, ó, a peça acaba e o autor da peça aparece. O autor da peça, o diretor da peça, só sobe no palco depois que a peça acabou. Então, se você aprende a considerar as coisas como nada, Deus aparece. E você vai começar agora a se alimentar diretamente da seiva divina. Então, é uma conversão da idolatria para a verdadeira adoração a Deus. Do politeísmo, por assim dizer, se é que vocês me entendem, ao verdadeiro monoteísmo. Então é um processo, e nesse caso, o processo de mastigar, isso é o matar, o mastigar, o comer, aí é o que a gente chama de ascese. Porque esse processo não é imediato. Ele é um processo que envolve um progressivo grau de desapego em relação às coisas, um progressivo processo de desapego em relação às coisas, e um progressivo... me fugiu a palavra aqui. Bem, existe um processo de desapego em relação às coisas e um processo pelo qual você vai se recolhendo cada vez mais em Deus. Você vai se recolhendo cada vez mais em Deus e entrando na vida mística. Então você deixa de ver as criaturas para poder ver Deus, como São Paulo, que começou a ver Deus no momento em que ele não via nada aqui. Tem um textozinho aí no feed depois sobre São Paulo e essa questão do nada. No momento em que você não vê nada aqui, você começa a ver Deus. E aí você está olhando diretamente para a fonte. Você está se alimentando, você pegou a vitamina no processo espiritual. E você vai poder, quem sabe, com São Paulo, dizer, inclusive, que agora é Cristo que vive em mim. Aí entra a questão da árvore que o Padre Wesley tinha falado. Agora você vai viver com a seiva que vem do próprio Cristo, do próprio Deus. Então vejam que nessa passagem você tem, simbolicamente, esclarecido esses 3 processos necessários para a nossa vida intelectual. Vocês pegarem esse livro que já é bem conhecido no Brasil, A Vida Intelectual, do Padre Sertiange, ele descreve isso.
Quer dizer, tem um processo moral, que é condição para a vida intelectual, que por sua vez é condição para a vida espiritual. Né? E você fica mais inteligente na medida em que você consegue se levantar, matar e comer nessas três claves. Se separando da concupiscência e se voltando para o uso da razão para adquirir as virtudes no campo moral. Tá? Se alimentando perceptivelmente de boas leituras e de boas criaturas, meditando nessas criaturas para delas extrair a essência e a sabedoria divina que se manifesta ali, tá? E se desapegando existencialmente do mundo, a tal ponto de que, com o dom da ciência, por exemplo, começar a considerar o mundo na sua vacuidade, no seu vazio, como diz o Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol, tudo é vazio. Isso aqui não é nada. Né? Porque nesse vazio você vai começar a perceber Deus. E através de um processo ascético e místico, você vai sendo recolhido cada vez mais na própria presença de Deus. E você vai passar a se alimentar diretamente da fonte e sobreviver com a própria seiva divina. Mas nada disso vai acontecer se primeiro, tá? Você não tiver fome e se você não se levantar para começar a perceber que esse mundo que Deus colocou diante de nós não é um mundo opaco de coisas, tá? Feita de matéria, quantidade de matéria, e essas forças aí que a ciência estuda, que existem de algum modo, mas o mundo não se reduz a isso de algum modo. Não, o mundo é uma toalha que desce do céu, no qual as criaturas são oferecidas para nós como uma espécie de tela na qual a sabedoria divina se insinua e convida para retornar até ela aquele ser que foi feito em última instância para contemplar Deus, que somos nós. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, que tenha sido claro e produtivo para vocês, tá bom? Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas, vou precisar sair, vocês colocarem as perguntas na caixinha que eu vou abrir, ou talvez tenha uma aberta, que aí eu vou respondendo ao longo da noite e ao longo dos próximos dias. Tá? Ô Sandra, se você puder colocar na caixinha, você vai me ajudar. Deixa eu ver aqui a sua pergunta. Eu já não estou achando ela aqui mais. Vou te pedir essa caridade, Sandra. Coloque ela na caixinha para mim, no Stories, que eu vou responder ela com todo cuidado, se possível até por vídeo, tá bom? Gente, a live vai ficar gravada só essa noite, tá? Amanhã ela vai sair. Então, quem não viu ela inteira, quiser assistir, aproveite, compartilhem e muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Padre Wesley, muito obrigado pela presença, sua bênção e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, Cássia. Tchau, Márcia. Obrigado, Sandra. Até mais, gente.